Parece que o povo não entende o reino de Deus. Eles não entendem essa pregação de Jesus Cristo. O maior homem que houve na terra, o único que sabe de onde veio, que tinha consciência de onde veio, aquele que veio do alto, falou: o reino de Deus é chegado. Mas esta fala de Jesus Cristo parece que não entrou na cabeça das pessoas. Parece que este panorama colocado por Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado, é uma realidade, um fato que não entrou na cabeça das pessoas. Dá a impressão que nunca ouviram falar sobre essas palavras de Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado. Dá a impressão que ignoram completamente esse assunto colocado por Jesus Cristo: o reino de Deus é chegado. E quando isso não está claro na mente do povo de Deus, o povo de Deus vai procurar outras direções para ter contato com Deus. E hoje é apresentada tantas opções, tantas direções, que cada um pode seguir seus caminhos, pois as escolhas são muitas. A indústria da fé está aí, apresentando as mais variadas e diversas direções, onde você pode encontrar uma satisfação intelectual com Deus, ou emocional. Mas aí são caminhos elaborados pela mente do homem, elaborados pela mente dos teólogos. São caminhos intelectuais que são alimentados, fomentados pela intelectualidade do homem, feita para a mente do homem e capaz de tranquilizar a mente do homem nos seus caminhos. Por isso que há diversidade de caminhos hoje com propostas para ir a Deus. E o homem pode escolher, pois a diversidade, há uma roupagem diversificada, que vai, sem dúvida alguma, adequar-se ao estilo de cada um. É cada um buscando a Deus no seu estilo. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse uma coisa básica. Esse é o fundamental. O reino de Deus é chegado. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde os cidadãos do reino de Deus vivem. Quem são os cidadãos do reino de Deus? É a pergunta básica. Jesus disse a Nicodemos que o cidadão do reino de Deus é a nova criatura.
Quem é essa nova criatura? Jesus mostrou para Nicodemos. Essa nova criatura é aquele que nasceu da água e do Espírito. Aí está o cidadão do reino de Deus, a nova criatura. Aquele que é nascido da água e do Espírito Santo. Isso é nascido do Evangelho e das revelações do Espírito Santo. Evangelho e Espírito Santo. Aí está os componentes da nova criatura, do cidadão do reino de Deus. É aí o local onde Jesus quer congregar todos os seus filhos, os cidadãos do reino de Deus. No reino de Deus. Mas acontece que o reino de Deus, nos dias atuais, e já faz muito tempo, desde Paulo, já no primeiro século, já se dividiram o reino de Deus. Paulo mesmo sentiu o impacto dessa divisão nos seus dias, logo no primeiro século. Quando alguém disse, eu sou de Pedro, outro disse, eu sou de Paulo. O outro disse, eu sou de Apolo. Paulo ficou horrorizado. O que é que está acontecendo, gente? Vocês estão dividindo o reino de Deus? Vocês estão dividindo o evangelho? Paulo disse, vocês estão criando novos evangelhos. Estão criando acessórios e abandonando o fundamental. O fundamental é o evangelho de Jesus Cristo. Isto é a palavra de Jesus Cristo. Agora vocês estão colocando o evangelho de Pedro, o evangelho de Paulo, o evangelho de Apolo. Vocês estão criando outros evangelhos. Já no primeiro centenário da igreja, já surgiu a divisão. E Jesus tinha dito, se um reino for dividido, esse reino vai ficar fraco. É lógico que essa inspiração de divisões do reino de Deus não pode vir de Deus. Dividir o reino de Deus é uma inspiração que não pode vir de Deus. Pois Jesus disse, um reino dividido é um reino que fica fraco. Um reino dividido é um reino que fica confuso. Por quê? Um rei do reino vai dizer uma coisa, o outro do outro tem outra opinião, o outro tem outra opinião. E não chegam num consenso. Cada um vai ficar habitando nos territórios da divisão. Então o reino fica fraco. Então a divisão do reino de Deus não é uma ideia de Deus. Isso está acertado. Sem dúvida alguma, quem criou a divisão do reino de Deus foi o inimigo. Pois o inimigo quer ver o reino de Deus fraco. É o que está acontecendo essencialmente em nossos dias. Quantas divisões há no reino de Deus? Isso nos enfraquece. E o povo não sabe como morar no reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Aí está o lugar, o espaço onde nós devemos habitar, no reino de Deus. Mas você somente vai ficar seguro e habitar lá quando você ler o Evangelho e entender com o seu próprio entendimento, sendo revelado pelo Espírito Santo. Se você habitar na divisão, que é o território do inimigo, insuflado pelo inimigo, você jamais vai habitar no reino de Deus. Você vai ficar num pedaço, num território separado à parte do reino de Deus. Um território liderado por homens,
que estão aptos para ensinar, se prepararam para ensinar, e que vão se ensinar numa forma pedagógica. E vão te passar doutrinas e dogmas que vão satisfazer a sua mente, e a sua mente ficará satisfeita. Porque a lógica é feita para satisfazer a mente do homem. Colocam em formas de doutrina sistemática e a mente é enganada. Mas Nicodemo, se você ficar aí, nesse reino da divisão, no reino do religioso, você não verá o reino de Deus. Você não entrará no reino de Deus. Você não vai ser um participante do reino de Deus. Você vai ficar aí iludido nas dores. O reino de Deus é chegado. Aí está o olhar que devemos olhar e nos inserir no reino de Deus e sermos cidadãos do reino de Deus, novas criaturas, nascidos da água e do Espírito, não religiosos. Porque a divisão vai produzir a religião, e a religião vai produzir o quê? O religioso. A bananeira produz banana, a macieira produz maçã, a religião produz o religioso, mas o reino de Deus produz os filhos de Deus, ou os que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vocês viram a diferença? Por isso que Romanos 8,19 diz: a natureza espera com grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus. A nossa geração, nosso mundo está esperando com grande expectativa e expectação o aparecimento de quem? Dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? A Escritura fala com uma clareza meridional. Os filhos de Deus, quem são? Os filhos de Deus são aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Olha a identificação dos filhos de Deus. Você é dirigido pelo Espírito de Deus. Se você o é, se você ouve a voz do Espírito Santo, você é um filho de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus aqui e agora. Porque Deus instituiu este plano, que o Filho de Deus fosse dirigido pelo Espírito de Deus. É nesse âmbito que vivem as novas criaturas. Aqueles nascidos do Evangelho, que é a água, e do Espírito Santo, pois eles são conduzidos pelo Espírito de Deus. Eles trazem o óleo. E na palavra das virgens prudentes, estes entrarão nos portais abertos da eternidade, porque Deus os reconhece aqui agora. Eles passam tempo com o Espírito Santo, eles sabem como conversar com Deus. E eles se deixam iluminar pela palavra de Deus. Eles andam através do sopro do Espírito Santo. Esses são os filhos de Deus. Eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não são dirigidos por homens, nem pelas doutrinas, nem pelos dogmas dos homens. É uma grande diferença. Enquanto o outro lado, a virgem imprudente, ela é dirigida pelos teólogos, pelo intelectualismo, pela beleza das formas e conceitos humanos. Mas essa escritura diz que, quando chegaram nos portais fechados da eternidade e bateram nos portais fechados da eternidade, pedindo para entrar, a voz lá de dentro disse: eu nunca as vi. O quê? Eu nunca as vi. Que sentença terrível. A voz lá do portal fechado da eternidade disse para aquelas virgens imprudentes que nunca as viu. Por quê? Porque elas estavam presas, acorrentadas pela sabedoria do homem, pelo intelecto do homem, por suas doutrinas e seus dogmas. Não eram dirigidas pelo Espírito de Deus. Então Deus não as via.
Pobre virgens imprudentes. E Jesus disse que era 50%. Nós temos que dar essa advertência ao mundo. O reino de Deus é chegado. Venham para o reino de Deus. E Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não adianta você ficar nessa religião, viver como religioso, ficar nessa tradição dos anciãos, dos antigos. Você tem que nascer de novo. Esse é o apelo que eu passo para você, meu amigo. Você que está ouvindo essa mensagem, o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo disse, é um reino espiritual. Somente pela fé nós andamos nele. Porque o que agrada a Deus é a fé. Deus preparou bênçãos para aqueles que têm fé. Deus não deixou bênção alguma para aqueles que têm dúvida. E a fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Não as doutrinas e dogmas dos homens. Mas ficar atento, porque o Espírito fala no nosso coração. Deus deixou o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está em toda parte. E Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são as minhas palavras ou a palavra do homem que vai convencer você. É o Espírito Santo. Ele vai dizer, não, esse caminho está certo. O que esse cara está dizendo aí está certo. Ele está falando a verdade. Porque Jesus disse que o reino de Deus é chegado. E na Escritura está escrito, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Quer dizer que ele tem um mestre. E o mestre é o Espírito de Deus. Não é teólogo, não é sacerdote, não é pastor. É o Espírito de Deus. Este é o plano que Deus planejou para que tenhamos comunhão com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Deus. Passemos tempo com Deus. Meditemos na sua palavra. Ele disse isso a Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que os teus caminhos prosperem. Olha a bênção aí. Para que os teus caminhos prosperem. Prosperidade vem da meditação na palavra de Deus. É isso que temos que recobrar em nossos dias. E nos estabelecermos no lugar ideal colocado por Jesus Cristo. E esse lugar ideal chama-se o reino de Deus. E isso não é as religiões, não são as tradições dos homens. É um reino espiritual. E hoje você ficou sabendo que Jesus disse que o reino de Deus é chegado. Que lugar que você vai ficar, meu amigo? No reino de Deus, que é um só, dirigido pela palavra e pelo Espírito Santo. Você vai ficar no reino das religiões, que são muitas, e cada vez mais vão aparecendo religiões. De que lado você vai ficar? Você é aquele que vai fazer a sua escolha. Senhor, obrigado por essa palavra que tu colocas. Essa mensagem de Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado, está aqui agora. Agora tu nos desse poder em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Tu diz como tu nos vês. Tu nos vês como sacerdote. Nós não somos leigos, nós somos sacerdotes. É assim que Deus nos vê. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, também chamado de Revelação, no capítulo 5, no versículo 10. Você é sacerdote, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, colocado no reino de Deus, no reino do seu amor. Você é autoridade. Talvez você não sabia disso, mas você é autoridade. Vamos usar essa autoridade que ele nos deu? Porque ele falou, no meu nome você vai curar enfermos, expulsar demônios. Eu te dou autoridade sobre toda a força do mal e eles não vão te fazer dano algum. Nós temos autoridade. Vamos lá? Em nome de Jesus Cristo, nós dizemos, você espírito de morte, você espírito de enfermidade, você sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés, sai das nossas peles, da cabeça à planta dos nossos pés, todo espírito de enfermidade e morte. Sai nossos órgãos internos, espírito de enfermidade e morte, em nome de Jesus Cristo. Sai nosso aparelho urinário. Você sai nosso aparelho digestivo, circulatório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo tipo de enfermidade, espírito de morte,
Vocês estão paralisados nas suas forças. E saiam da nossa vida e de tudo que nos pertence. Saiam também do nosso sistema nervoso. Espírito de ira, rancor, raiva, tristeza, depressão, angústia e dor. Saia de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossa vida e de nossos países. Espírito de pobreza, miséria e desgraça. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. A vitória é nossa. Um recado. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai conhecer a liberdade dos filhos de Deus.